Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Números capítulo 7. No dia em que Moisés terminou de erigir a habitação, ele a ungiu e a consagrou com todos os seus pertences, bem como o altar com todos os seus utensílios. Quando havia acabado de ungir e de consagrar todas as coisas, os chefes de Israel fizeram uma oferenda. Eram os chefes das casas patriarcais, aqueles que foram os chefes das tribos e que presidiam o recenseamento. E levaram a sua oferenda diante de Yahvé, 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 príncipes ofereceram um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante da habitação. Yahvé falou a Moisés e disse: Recebe-os deles e sejam destinados ao serviço da tenda da reunião. Tu os darás aos levitas, a cada um conforme a sua função. Recebeu Moisés os carros e os bois e os deu aos levitas. Aos filhos de Gerson deu 2 carros e 4 bois, conforme a função deles. Aos filhos de Merari deu 4 carros e 8 bois, conforme a função que tinham de exercer sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Os filhos de Caate, porém, nada deu, pois deviam transportar sobre seus ombros a carga sagrada que lhes incumbia. Quando você oferece algo para Deus, não vai para as mãos de Deus, vai para a casa de Deus. Então, o sumo sacerdote, o líder espiritual, é ele que vai fazer o manuseio dessas coisas em benefício de quem? Em benefício dos fiéis, em benefício daqueles que estão na casa do Senhor, prestando o seu louvor, a sua adoração. Ele mesmo pode fazer uso para ele mesmo, só não pode abusar. Os príncipes fizeram então uma oferenda para a dedicação do altar no dia da sua unção. Trouxeram a sua oferenda diante do altar, e Yahvé disse a Moisés: Cada um dos príncipes trará a sua oferenda para a dedicação do altar. No primeiro dia, o que apresentou a sua oferenda foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A sua oferenda foi uma bandeja de prata pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão de prata de 70 siclos, conforme os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, apresentou a sua oferenda Natanael, filho de Suar, príncipe de Issacar. A sua oferenda foi uma bandeja de prata, pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão de prata de 70 siclos, conforme os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Natanael, filho de Suar. No terceiro dia, trouxe a sua oferenda Eliabe, filho de Elom, príncipe dos filhos de Zabulon. Sua oferenda foi uma bandeja de prata, pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão de prata de 70 siclos, conforme os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite. Para a oblação, um vaso de ouro de 2 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Eliabe, filho de Elom.
trouxe a sua oferenda no quarto dia Elissur, filho de Sedeur, príncipe dos filhos de Ruben. Sua oferenda foi uma bandeja de prata, pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão de prata de 70 siclos, conforme os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação. Um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferenda de Elissur, filho de Sedeur. No quinto dia, trouxe a sua oferenda Salamiel, filho de Surissadai, príncipe dos filhos de Simeão. Sua oferenda foi uma bandeja de prata, pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão de prata de 70 siclos, conforme os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação. Um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferenda de Salamiel, filho de Surissadai. No sexto dia, trouxe a sua oferenda Eliasaf, filho de Reuel, príncipe dos filhos de Gade. Sua oferenda foi uma bandeja de prata, pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão de prata de 70 siclos, conforme os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oblação. Um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferenda de Eliasaf, filho de Reuel. No sétimo dia, trouxe a sua oferenda Elisama, filho de Amiúde, príncipe dos filhos de Efraim. Sua oferenda foi uma bandeja de prata, pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão de prata de 70 siclos, conforme os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oblação. Um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferenda de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, trouxe a sua oferenda Gamaliel, filho de Fadassur, príncipe dos filhos de Manassés. Sua oferenda foi uma bandeja de prata, pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão de prata de 70 siclos, conforme os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferenda de Gamaliel, filho de Fadassur. No nono dia, apresentou a sua oferenda Abidã, filho de Gedeão, príncipe dos filhos de Benjamim. Sua oferenda foi uma bandeja de prata, pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão de prata de 80 siclos, conforme os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oblação. Um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferenda de Abidã, filho de Gedeão. No 10º dia, trouxe a sua oferenda a Ezer, filho de Amizadai,
príncipe dos filhos de Dan. Sua oferenda foi uma bandeja de prata, pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão de prata de 70 siclos, conforme os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação. Um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferenda de Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, trouxe a sua oferenda Fegiel, filho de Ocrã, príncipe dos filhos de Azer. Sua oferenda foi uma bandeja de prata, pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão de prata de 70 siclos, conforme os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oblação. Um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferenda de Fegiel, filho de Ocrã. No 12º dia, trouxe a sua oferenda Aíra, filho de Enã, príncipe dos filhos de Neftali. Sua oferenda foi uma bandeja de prata, pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão de prata de 70 siclos, conforme os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para a oblação. Um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferenda de Aíra, filho de Enã. Essas foram as oferendas dos príncipes de Israel para a dedicação do altar no dia da sua unção: 12 bandejas de prata, 12 bacias de aspersão de prata, 12 vasos de ouro. Cada bandeja de prata pesava 130 siclos e cada bacia de aspersão 70, sendo que o total da prata desses objetos pesava 2.400 siclos do santuário. Cada um dos 12 vasos de ouro cheios de incenso pesava 10 siclos em ciclos do santuário, sendo que o ouro desses vasos pesava um total de 120 ciclos. O total dos animais para o holocausto foi 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de um ano, com as oblações que os acompanhavam. Para o sacrifício pelo pecado, 12 bodes. O total dos animais para o sacrifício de comunhão foi 24 novilhos, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de um ano. Essas foram as oferendas para a dedicação do altar após a sua unção. Quando Moisés entrava na tenda da reunião para se dirigir a ele, a Deus, ouvia a voz que lhe falava do alto do propiciatório que estava sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins. Assim, pois, falava com Deus. Cada tribo, um dia após o outro, por 12 dias, levaram suas ofertas. Ambas levaram a mesma coisa, ambas de coração. Fizeram uma oferta a Deus. Senhor, eis-nos aqui, estamos dispostos para te servir. Capítulo 8. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala a Arão, tu lhe dirás: quando colocares as lâmpadas, será de modo tal que as 7 lâmpadas iluminem a parte dianteira do candelabro. Assim fez Arão. Colocou as lâmpadas na parte dianteira do candelabro, conforme Yahvé havia ordenado a Moisés. O candelabro era trabalho de ouro batido, tanto o pedestal como as hastes eram também de ouro batido. De acordo com o que Yahvé havia mostrado a Moisés, assim foi feito o candelabro.
Yahvé falou a Moisés e disse: Toma os levitas do meio dos israelitas e purifica-os. A fim de os purificar, procederás da seguinte maneira: farás sobre eles uma aspersão de água lustral. Raparão eles todo o seu corpo e lavarão as suas vestes e estarão então puros. Em seguida, tomarão um novilho, juntamente com a oblação de flor de farinha amassada com azeite. E tu tomarás um segundo novilho para o sacrifício pelo pecado. Farás os israelitas se aproximarem diante da tenda da reunião, e reunirás toda a comunidade dos israelitas. Quando, pois, tiveres feito os levitas se aproximarem diante de Yahvé, os israelitas imporão as mãos sobre eles. Em seguida, Arão, fazendo o gesto de apresentação diante de Yahvé, oferecerá os levitas da parte dos israelitas. Serão assim pertencentes ao serviço de Yahvé. Os levitas, em seguida, porão a mão sobre a cabeça dos novilhos. Com um dos animais, tu farás um sacrifício pelo pecado, e com o outro, um holocausto a Yahvé, a fim de realizar com os levitas o rito de expiação. Havendo colocado os levitas diante de Arão e seus filhos, tu os oferecerás a Yahvé com o gesto de apresentação. Assim, pois, separarás os levitas do meio dos israelitas, a fim de que me pertençam. Os levitas começarão, pois, a fazer o serviço da tenda da reunião. Tu os purificarás e os oferecerás com um gesto de apresentação, porque me foram dados como doados entre os israelitas. Eles substituem aqueles que abrem o seio materno, todos os primogênitos dentre os israelitas, e os atribuí a mim. Na verdade, a mim pertencem todos os primogênitos dos israelitas, homem ou animal. Eu os consagrei a mim desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, e em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, tomei os levitas. Dou os levitas a Arão e a seus filhos, do meio dos israelitas, como doados. Farão para os israelitas o serviço do culto na tenda da reunião e farão por eles o rito de expiação, de modo que nenhum dos israelitas seja ferido por se haver aproximado do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade dos israelitas fizeram com os levitas segundo tudo que Yahvé havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os israelitas com respeito aos levitas. Os levitas se purificaram, lavaram as suas vestes, e Arão os ofereceu com um gesto de apresentação diante de Yahvé. Em seguida, realizou com eles o rito de expiação para purificá-los. Os levitas foram então admitidos para fazer o seu serviço na tenda da reunião, na presença de Arão e dos seus filhos, conforme o que Yahvé havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim se fez com eles. Yahvé falou a Moisés e disse: Eis o que compete aos levitas. A partir da idade de 25 anos, o levita deverá prestar serviço, ocupando-se de uma função na tenda da reunião. A partir de 50 anos, não estará mais obrigado ao serviço, não terá mais função alguma. Contudo, poderá ajudar os seus irmãos a garantir a ordem na tenda da reunião, mas não se ocupará de serviço nenhum. Assim, pois, farás aquilo que se refere ao ministério dos levitas. Olha que interessante. A partir dos 25 anos, os levitas então começam a servir a Deus no templo, no tabernáculo, neste caso. Quando eles completarem 50 anos, estarão livres das suas obrigações diante de Deus. Então, do dia que nascem até o dia em que completam seus 25 anos, eles podem estudar, fazer os seus trabalhos particulares, se casarem, terem a sua família, mas a partir dos 25 anos vou cuidar das coisas de Deus. É claro que a minha família está junto,
mas agora eu cuido das coisas de Deus. Por 25 anos eu estarei cuidando das coisas de Deus. Aos 50 anos é como se eu me aposentasse. Mas eu vou fazer o quê? Não vou ficar parado. Eu vou continuar ajudando. Olha, aqui é assim que se faz, é assim que se faz, é assim que se faz. Eu não vou colocar a minha mão, mas eu posso instruir, eu posso ajudar de alguma forma para que o trabalho seja contínuo na presença de Deus.